Você já ouviu os temas de hoje? Amor determinado. O amor de Deus é um amor determinado, não é um amor como a luz que nós temos aqui. Pense no amor de Deus não como essa iluminação. A luz se espalha com raios em todas as direções. É assim que ela faz. Talvez você tenha que pensar no amor de Deus como laser, que é aquela luz que é diferente, ela é concentrada, ela vai numa direção só e é capaz de atingir distâncias que você nem imagina. O amor de Deus é determinado. E nós somos sustentados por essa graça determinada. Há uma palavra em hebraico, hesed, que ela é muito rica. Ela se refere à misericórdia e à bondade de Deus, mas também ao amor de Deus, à graça de Deus. Ela envolve esse conjunto de ações, de intenções de Deus com relação a pecadores como nós. Tenhamos isso em mente à medida que progredimos hoje com o nosso tema dessas mensagens, 5 palavras de graça, e hoje, graça irresistível. Esse é que é o tema da mensagem de hoje. 5 palavras de graça, graça irresistível é que estaremos vendo hoje. O texto, se você já quiser abrir sua Bíblia ou o seu dispositivo, Romanos 8, 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria que você prestasse atenção a algo que eu tenho a dizer sobre essa série de mensagens e sobre a doutrina da igreja. Romanos 8, 26 a 30. Esse é o texto da mensagem de hoje. Se você é visitante aqui, se você entrou aqui pela primeira vez ou há pouco tempo, talvez você se assuste em descobrir que nós somos calvinistas. Olha só. Ontem, conversando com um irmão que eu não conheço, cujo único contato que eu tive com ele foi porque eu preciso pegar alguma coisa com ele para levar para uma pessoa lá em Angola, na África. Ele soube que eu faço parte do Ministério Fiel, nossa confissão é reformada, as pessoas geralmente entendem reformado como calvinista, a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é calvinismo. E pelo que ele me falou, eu acho que talvez ele esteja sofrendo um pouco por não compreender justamente as doutrinas que vieram a ser chamadas de calvinistas. Deixa eu dizer também para você que se você é visitante ou se você está aqui poucas vezes, você deve saber que a gente não fala tanto nessa palavra como estou falando agora, não é verdade? Os membros da igreja aqui podem testificar isso. Não ficamos falando sobre isso, mas eventualmente temos que falar. Por quê? Eu posso tentar mudar essa palavra, mas geralmente não agimos assim com termos que já foram consagrados em quaisquer áreas do conhecimento humano. Não é só em teologia, não. Você não muda os nomes para confundir pessoas, para invalidar textos que estão escritos aí há décadas, às vezes há séculos. Então nós ficamos com os nomes, com a nomenclatura já utilizada e já consagrada, já conhecida, mesmo que às vezes elas nos causem alguma dificuldade. Então eu queria pedir a você, visitante, você que está aqui há pouco tempo, que você não ficasse espantado, que você não se assustasse, que você não pensasse em suicídio nem nada disso. Na medida em que você nos ouvir, na verdade, o que nós entendemos como as doutrinas da graça, essas 5 palavras de graça, é o Evangelho de Cristo Jesus. No que se refere aos atos salvíficos de Deus, a história da redenção, tudo aquilo que Deus fez para vir ao nosso encontro e nos salvar. E nesses domingos, ainda relativamente no início do ano, nós olhamos para essas 5 palavras. E elas constituem uma sequência lógica. Se você estabelecer a primeira, as outras elas vão se construindo em cima dessa. A primeira é depravação total ou integral. A ideia é de que o ser humano como um todo está totalmente dominado pelo pecado, não pode e não quer ser salvo. Ele não está doente, ele não está com uma perna quebrada, ele está totalmente morto. E eu prefiro a imagem de Ezequiel 37, que diz que esses em que o Espírito de Deus ainda não agiu são ossos secos. Não são nem cadáveres dignos. Não servem nem para aula de anatomia na faculdade de medicina. Talvez para ortopedia, alguma coisa. Ossos secos, só isso. Mas esses ossos secos, eles agem e reagem. Eles reagem contra tudo que é santo, contra tudo que é verdadeiro, contra tudo que vem da justiça de Deus. E eles agem a favor de tudo aquilo que é pecaminoso, diabólico e mundano. Esse é o ensino de Paulo em Efésios 2.
Colocado isso, precisamos da eleição incondicional. Não, uma coisa não foi construída porque a outra foi estabelecida. Na verdade, ela foi verificada nas Escrituras, como já tivemos chances de fazer aqui. Não é que uma coisa exigiu outra e a gente inventou. Não, todas estão na Escritura. E já pregamos sobre isso. Se você quiser, volte lá no nosso canal, as mensagens estão lá. A eleição incondicional nos ensina o seguinte: a menos que o Pai intencionalmente resolva salvar alguns pecadores, ninguém será salvo. Porque todos estão mortos em seus delitos e pecados. Não queremos, não podemos, não valorizamos, a menos que ele escolha, sem precisar, sem ter necessidade de fazê-lo, sem ter nenhuma obrigação com isso, sem deixar de ser justo, inclusive, a menos que ele intencionalmente escolha alguns dentre os pecadores, ninguém vai ser salvo. Isso é eleição incondicional. Expiação limitada, meu colega pastor Jonatas tratou disso na semana passada. Dessa forma, o Filho se oferece para dar sua vida em resgate daqueles, ou por aqueles que o Pai quis salvar. E quando o Filho faz isso, ele torna efetiva a salvação desses. Ele não veio, não disse o anjo a José, e ele vai tentar salvar o seu povo dos pecados deles. E ele vai possibilitar a salvação do seu povo dos pecados deles. Quando o anjo apareceu a José para dizer a ele o nome de Jesus, que significa Jeová ou Yahvé é Salvador, ou Yahvé salva, ou se você quiser arredondar bastante, Deus é Salvador. Quando ele apareceu a José fala isso, ele diz: seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo, o povo dele, dos pecados deles. É isso que ele faz. Por isso, essa expiação limitada talvez deva ser entendida como expiação eficaz. Não, ela pode salvar 30 universos, mas Cristo veio e deu a vida pelos eleitos de seu Pai. Mas isso não deveria nos assustar. O Senhor Jesus, quando faz sua oração sacerdotal em João 17, ele diz: não peço pelo mundo, peço por eles e por aqueles que crerão no que eles vão dizer. Peço por eles, pelos apóstolos e esse grupo que está aqui agora, de meus discípulos, e por aqueles que pela palavra, pela pregação, crerão nisso, crerão em mim. Eu não estou pedindo pelo mundo, eu não estou pedindo por aqueles que não são das minhas ovelhas. O Senhor Jesus deixou isso bem claro. Nós às vezes somos emocionais demais e bíblicos de menos e ficamos lutando com o que a palavra de Deus diz. Finalmente, graça irresistível, que é a mensagem desta manhã, o Espírito aplica ao eleito de Deus o chamado do Pai. É o Pai quem chama. E a obra expiatória do Filho. O Filho morreu pelos seus eleitos, tornando o pecador totalmente responsivo ao chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho, nós já vamos ver o que isso significa, alcança os ouvidos daquele em quem o Espírito Santo age, ele se torna totalmente responsivo. Sim, aquele que estava morto, aquele osso seco, aquele que não queria, não podia, se torna plenamente responsivo ao chamado do Evangelho. Isso não pode ser evitado, isso não pode falhar. Finalmente, como veremos, se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, a perseverança dos santos. Os santos, chamados pelo amor do Pai, mediante a obra do Filho e a ação do Espírito, apesar de sua imperfeição, permanecerão guardados até o final, garantidos pela imutabilidade do decreto de Deus. Amém? Amém. Eles ainda estão moles com isso. Então não se assuste, meu irmão, minha irmãzinha que está aqui pela primeira vez, e nem os que estão aqui talvez há mais tempo, mas que ainda têm alguma dificuldade. Lembre-se, não estamos falando de ira irresistível. Se fôssemos falar de ira irresistível, aí sim, você deveria estar preocupado, estar assustado mesmo. Nós estamos falando de graça. Graça irresistível. A notícia continua sendo boa, ainda são boas novas, ainda é evangelho. Amém? Vamos ler a palavra de Deus então, Romanos 8, 26 a 30. O texto da palavra de Deus diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a palavra do Senhor. Vamos trabalhar isso em 3 momentos. Primeiro, o que é a graça irresistível. Depois, nós vamos fazer um pequeno exercício de estudo de caso, comparando 2 textos da palavra de Deus. Um em Atos, o outro em Zacarias. Isso vai nos ajudar a ver que certas objeções que são lançadas contra essa doutrina não são realmente válidas, se você tentar usar a Bíblia para fazer isso. Finalmente, nós vamos ver as implicações, as bênçãos, as promessas, o que está implicado, as aplicações a respeito dessa doutrina. Então, primeiro, o que é? O que quer dizer esse termo, graça irresistível? Terá ele o sentido de que Deus quebra a vontade do pecador, querendo o pecador ou não, e faz se arrepender e crer em Jesus? Ou Deus força o pecador que está desejoso de ser crente, Deus força ele a ir para o inferno? Se qualquer pessoa pensa isso, novamente, ela não sabe o que é calvinismo. Ela não entende o que é a doutrina do Evangelho. Será o pecador uma espécie de gato que Deus está tentando enfiar contra a vontade num balde de água fria? Já tentou fazer experiência? Eu não aconselho, a menos que você esteja bem armado, uma boa armadura. Será que é isso? Porque muita gente tem isso. Muita gente acusa você, meu irmão, e a mim disso. Você é reformado? A sua igreja é calvinista? Pronto, a pessoa vai para esse lado. Aí você sabe que ela não sabe do que ela está falando. Não fique com raiva, não fique chateado. Você provavelmente era pior do que essa pessoa antes. Ou pelo menos é bom você pensar assim, não é? Paulo gostava de pensar assim: eu sou o principal, o primeiro dos pecadores. Significa, o texto que Paulo usa tem a seguinte imagem: imagina então um grupo aqui de pecadores, e aí chega um anjo mandado por Deus assim: quem é o primeiro aí da fila? Para o que der, para o que vier, para pecador. Paulo corria lá na frente, sou eu. Eu sou o principal dos pecadores. Então não fique chateado, não fique aborrecido. Provavelmente você seria pior do que a pessoa que chega a você. Há uma grande chance disso. Não devemos ficar aborrecidos com essas coisas. O Deus Criador e Redentor não abandonou sua criação quando ela lhe deu as costas. O Deus da Bíblia é um Deus que chama. Ele chama pelo pecador que o abandonou e que, por causa disso, passou a experimentar todo tipo de sofrimento, a morte espiritual, a morte física e, finalmente, a morte eterna. Mas Deus é um Deus que chama. A primeira palavra de Deus após o homem pecar e se esconder da presença do seu Criador foi: onde estás? Lembra? Onde estás? Nossos primeiros pais escondidos, e Deus: cadê você? Eu vim para o nosso encontro. Onde você está? Nosso Deus chama pecadores para si mesmo. Só isso, irmão, já deveria ser motivo para reflexão, admiração e louvor. Deus nos chama. Chama pecadores para saírem da morte. Deus chama pecadores de volta à verdadeira vida. É para isso que Ele chama pecadores. Mas há diferentes formas dos chamados de Deus. Em Gênesis 3, como vimos, Deus chama Adão. Adão, cadê você? Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Abraão, na época, era um pagão, um idólatra. Deus foi lá e chamou, tirou do meio dos pecadores. Ele não era melhor que os outros, ele não era pior que os outros, ele era pecador aos olhos de Deus. Sim, se você já leu a vida de Abraão, você sabe que ele foi capaz de cometer pecados. Pecados bem estranhos, pecados que você talvez diga: eu nunca faria isso. Eu nunca diria: querida, fale que você não é minha esposa, porque você é muito bonita, e aí eles podem me matar por sua causa.
nós temos aprendido? Você coloca a mulher para trás, você se põe de frente para o perigo. Não é assim, homens? Isso. Entusiasmo demais quando está sentado aqui dentro, é uma maravilha, né? Em Êxodo 3, ele chama Moisés, na sarça ardente, Moisés. Aí chegou a pessoa que estava vendo só um fenômeno, Deus chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Moisés recuou. Em 1 Samuel 3, Deus fala com Samuel. Lembra? Samuel ainda é muito jovem. Está lá na casa de Eli, que era o sumo sacerdote. E Deus chama Samuel. E ele pensa que é Eli. Ele não está acostumado. Ele não sabia que ainda que iria ouvir a voz de Deus. E ele vai para Eli. Eli, o que você me chamou? Não. Isso acontece uma vez, isso acontece duas vezes. A terceira vez, ele fala, olha, se você ouvir de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. Deus é um Deus que chama. Em Isaías 6, ele chama Isaías. E chama Isaías de uma forma muito interessante. Depois de apresentar com aquela nuvem no templo, naquela visão que Isaías está tendo, depois de uma visão de serafins, anjos com 6 asas voando em torno de Deus, de um Deus para quem eles não ousam olhar. Depois de Isaías sofrer a compreensão de que a única coisa que restava para ele era ser pulverizado ali. Depois de um anjo, na visão, pegar uma brasa do altar com um alicate, com uma tenaz, trazer, tocar os lábios de Isaías. Meu irmão, nem em visão você ia gostar disso. Uma das partes mais sensíveis do corpo, você vem com uma brasa viva para encostar. Depois de tudo isso, aí Deus fala assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Só tinha Isaías ali. Não é engraçado? Será que tem alguém aqui? Cumprir a minha vontade. E já tinha passado por tudo isso. Deus é um Deus que chama. E chama homens e mulheres que poderiam simplesmente ser desmontados pela simples presença dele. Deus aparece sempre de um jeito, sempre providenciando um modo de que esses pecadores, de que eu e você permaneçamos vivos para sermos usados na obra dele. Ao longo das eras, Deus tem chamado pecadores de volta a si mesmo e a seu serviço. Ele chama os sacerdotes, chamou profetas, reis, homens, mulheres, jovens, velhos. A história da redenção contada nas Escrituras é a história de um Deus que chama pecadores de volta a si. O chamado principal dele é o chamado feito por Deus ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. É o próprio Senhor Jesus que inicia esse convite quando traz o evangelho aos homens. Aquele evangelho que veio meio que camuflado, mas plenamente eficaz, desde o começo, desde que Deus disse que salvaria o ser humano lá em Gênesis 3, pré-anunciando de forma mais clara a Abraão em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O Senhor Jesus, por excelência, traz o Evangelho em Marcos 1,15. O tempo está cumprido, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo faz eco a isso quando fala aos atenienses, lá na Grécia. Ele diz, em Atos 17:30, agora, porém, Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É Deus falando, é Deus chamando, se arrependam, deem meia volta, voltem na minha direção. Nessa convicção, de Deus, nessa convocação de Deus para a salvação, a Bíblia faz distinção, principalmente, entre duas formas do chamado de Deus. E aqui você já viu que eu estou tratando graça irresistível como chamado. Sim. É assim que a Bíblia trata a graça de Deus. E por que ela é irresistível, nós já vamos ver. Mas é preciso que a gente faça a distinção. Às vezes a Bíblia chama esse chamado de um chamado interno, para se opor àquilo que é o chamado externo, e que você já vai saber o que é. Comumente é feita essa distinção usando as expressões chamado do Evangelho, chamado externo, e o chamado eficaz, que é o chamado interno. Isso é graça irresistível. O chamado do Evangelho é um chamado externo, como eu disse. Ele vem através da pregação humana. Através disso que está acontecendo aqui agora. Você está ouvindo um outro ser humano falar a você. Seu ouvido está sendo atingido pelas ondas de som, as moléculas do ar, que vão se chocando até chegar a você.
E você ouve, depois seu cérebro interpreta isso. Esse é o chamado do Evangelho, esse é o chamado externo. Esse chamado, primeiro, ele é universal. É feito para todas as pessoas. É como a graça comum que Deus derrama sobre todas as pessoas. Esse chamado, ele é universal. Como Cristo instruiu na grande comissão: vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Não é assim? Não mais Israel somente, todas as nações. Preguem a todas as nações, chamem todas as nações ao arrependimento e à fé. Segundo, esse chamado, além de universal, ele é necessário. Sem a pregação do Evangelho, os homens não podem ser salvos. Os homens precisam ouvir a pregação do Evangelho para serem salvos. Romanos 10, 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O chamado externo, o chamado do Evangelho, ele é necessário. Ele não é uma pantomima, ele não é um proforma, ele é necessário para que os homens ouçam o Evangelho e possam vir a Deus. Terceiro, o chamado do Evangelho inclui pelo menos 4 elementos. Ele diz que todos os seres humanos são pecadores. Ele diz que todos os seres humanos, por causa disso, merecem a pena do pecado. A pena pelos nossos pecados é a morte. Terceiro, Jesus Cristo morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. Todos são pecadores, a morte é o salário do pecado. Cristo morreu para pagar a dívida do nosso salário. E quarto, nós precisamos tomar uma decisão diante disso. Em quarto lugar, ele é universal, ele é necessário, ele tem esses 4 elementos, pelo menos. E em quarto lugar, traz grandes e preciosas promessas. Quando você prega o Evangelho, você não está dizendo só que a ira de Deus vai se abater sobre pecadores impenitentes. Você não está dizendo que Deus é justo e santo somente. Quando pregamos o Evangelho, estamos fazendo grandes e preciosas promessas. As 2 maiores delas são o perdão dos pecados. Quando você prega o Evangelho, avise: existe perdão para os pecados no Evangelho da graça de Cristo. A segunda grande promessa e preciosa é a vida eterna. Vida eterna, que não é simplesmente uma vida que nunca termina. Porque nesse caso, o inferno também seria uma espécie de vida eterna. A gente não trata aquilo como vida eterna, a gente trata o juízo eterno de Deus como sendo morte eterna. A vida eterna é muito mais do que isso. É vida como nem Adão e Eva experimentaram antes do pecado. O Filho, por causa da encarnação, morte, ressurreição e glorificação, torna o que vem depois muito melhor do que qualquer coisa que já foi feita antes, inclusive o Éden. Amém? Glória a Deus. Aleluia. De contar, gente. Tem que chamar um pessoal da Assembleia para cá. A quinta e última coisa a respeito do chamado do Evangelho, do chamado externo, é que ele pode ser resistido. O chamado externo do Evangelho pode ser resistido. Nós vamos ver isso no nosso estudo de caso, mas é preciso que a gente tenha isso em mente. Pode ser resistido por várias coisas, você pode dar várias razões. Por causa do orgulho humano, por causa do desejo humano pelo que há no mundo aqui agora, ele não quer largar isso. Por amor ao dinheiro, por amor aos prazeres, por temor de homens, por causa de não querer se separar daqueles que não querem Deus, por não querer se sujeitar a algo que talvez ele não entenda completamente, principalmente no começo. Obviamente, as maiores razões são que pecadores são ossos secos, mortos em delitos e pecados, incapazes de ouvir, incapazes de se salvar e não desejosos de receber o Evangelho. Mas o fato é que o Evangelho, a chamada do Evangelho, a chamada externa, ela pode ser resistida. Então é isso. Ela é universal, ela é necessária, ela inclui aqueles 4 elementos, pelo menos, traz grandes e preciosas promessas e pode ser resistida. O chamado eficaz, tradicionalmente chamado de graça irresistível,
o chamado interno, é um chamado de Deus Pai, através do qual ele garante que o seu eleito, ou garante ao seu eleito o poder de atender a esse mesmo chamado. O chamado em si produz no eleito a capacidade de ser responsivo, de responder positivamente a esse chamado. Você entende por que ele é eficaz? É por causa disso que ele é eficaz. Aquele osso seco deixa de ser osso seco, aquela rebelião acaba, aquela incompreensão passa a não existir mais. Aquela falta de afeição a Deus se transforma em amor a Deus. A gente vai ver como que isso acontece, porque o como é que é importante para nós. Não que não seja importante o fato de que Deus resolveu salvar pecadores que não mereciam ser salvos, não podiam ser salvos por si mesmos e não queriam ser salvos. Só o fato de Deus se voltar para pecadores e querer nos salvar já deveria ser o suficiente para a gente cultuar a Deus com louvor e ações de graças, não é? Mas o modo como Deus faz isso é cheio de sabedoria e poder. Esse chamado, primeiro, ele não é um chamado apenas da perdição para a salvação. Já temos falado isso aqui outras vezes, mas isso precisa ficar na nossa mente, porque as pessoas pensam que quando Deus elege alguém para a salvação, e quando o chamado eficaz atua, quando o Espírito atua no coração humano, quando a pregação do Evangelho é feita, o que Deus está fazendo é pegar um sujeito aqui e botando ele ali, é pegando ele dessa terra e botando no céu, tirando do inferno e botando no céu. Não importa o que aconteça com ele, não importa o modo como ele esteja dentro de si. É por isso que, e vamos ver isso na semana que vem, aquela frasezinha, uma vez salvo, salvo para sempre, embora ela no final das contas encerre uma verdade, ela é medíocre, ela é patética, ela dá a impressão de que o ser humano, em seu pecado, em sua rebelião contra Deus, em sua falta de amor contra Deus, em sua falta de compreensão das coisas de Deus, ainda assim ele é salvo, porque Deus está só pegando daqui e jogando lá. Não, não é isso. É por isso que eu espero que você não use essa frase. Nós temos frases melhores para usar, e na semana que vem a gente vê isso quando falar da perseverança dos santos, que por si só já é uma expressão muito melhor do que uma vez salvo, salvo para sempre. Deus nos chama não apenas da perdição para a salvação. E talvez o texto mais eloquente a respeito disso seja 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Preste atenção na leitura dos versos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. E se Paulo tivesse posto um ponto aqui, então eu estaria errado com a afirmação que eu acabei de fazer. Só que Paulo não coloca um ponto aqui. Paulo vai adiante e diz: Deus escolheu vocês desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. No processo de salvação, Deus não escolhe somente os fins, Deus escolhe também os meios. Ou como diz o meu professor, um ex-professor meu, Deus tem tanto a iniciativa como a acabativa. Pelo menos isso você pode guardar como fórmula mnemônica. Ele escolheu você desde o princípio, desde quando nada existia, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mas tem mais. Então é pela santificação, o Espírito é o primeiro que separa você de todo o restante dos pecadores, mas que também vai santificar você ao longo do processo. E além disso, ele conduz você a ter fé e capacita você a ter fé na verdade. Não é na mentira, não é faz o que quiser, a verdade está envolvida no processo. Tive aqui na igreja um irmão que trabalhou com um outro, que era de uma igreja aí, onde eles gostavam muito de falar coisa do tipo: você é um agraciado do Senhor. É verdade, você é um agraciado do Senhor, mas é melhor definir os termos, né? Senão a gente pode colocar qualquer conteúdo nessa frase. E esse sujeito que então se entendia como agraciado do Senhor, ele tinha uma vida imoral, ele tinha uma vida de traição dentro do casamento e tal. Mas ele achava que ele estava salvo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. O pior da doutrina
errada, ou seja, o pior da heresia, é que ela tem o poder de dar uma falsa paz àqueles que confiam nela. Mas no final ela vai ser como uma cana que fura a mão quando você vai se apoiar. É isso que ele pensava, é isso que outros lá pensavam. Não, está tudo certo, eu já fui salvo, eu creio em Jesus, então não importa o que eu faça. Não é isso que o texto da Bíblia diz. Escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. E foi para isso também que Deus os chamou mediante o nosso Evangelho. É a pregação do Evangelho, o chamado do Evangelho. Deus chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou mediante o nosso Evangelho para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado se dá quando o Evangelho é pregado, mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não diz aqui que é para uma tentativa de glória. Às vezes a gente não leva a palavra de Deus a sério. A gente não, mas pode não ser assim. Isso aqui pode dar ideia assim. Tá, Deus chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a pessoa permanecer fiel, se a pessoa fizer isso, se a pessoa fizer aquilo. Basicamente, quem argumenta assim está dizendo o seguinte: foi assim que Deus disse? Você já viu esse filme antes? Foi assim que Deus falou? Não, o que está escrito, está escrito. Ou nós cremos que essa é a palavra de Deus, e a menos que algum outro texto nas Escrituras interpretasse isso aqui de outra forma, dando mais clareza ao texto, o que nós temos que crer é o que está escrito aqui. Nós fomos chamados mediante o Evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho, você não foi chamado para ficar na beira do céu. Você vai alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Você está se preparando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pergunte a você e faça logo essa aplicação. Você, quando olha para a sua vida, vê uma vida que está sendo moldada, preparada, construída, edificada para a glória de Jesus? Não é para dar glória a Jesus, não é esse o sentido do texto. É para usufruir dessa glória, é para rebrilhar essa glória, refletir essa glória por toda a eternidade. É para que todos os atributos de Jesus, toda a beleza de Jesus, reflitam em você, para todos os outros seres do universo, porque nós vamos continuar rebrilhando, refletindo a glória de Jesus, para que todos os anjos vejam e todas as potestades no inferno vejam, ao longo de toda a eternidade. Você foi chamado no Evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não para ficar no meio, não para tentar alcançar. É difícil exagerar a profundidade desse texto. Esse chamado é um chamado à santidade, como acabamos de ver, pela santificação do Espírito. É a ação do Espírito implementando o chamado do Pai. Produz, por último, em penúltimo lugar, em quarto lugar, produz do interno. Quando o Espírito atua, quando o Evangelho é pregado, o chamado é lá dentro, não é só nos ouvidos. E como que ele acontece? Deus muda o seu coração. O Espírito implementa o chamado do Pai. Produz uma capacidade de resposta voluntária. Você não é obrigado. No momento que você é mudado pelo chamado interno, pela graça irresistível, no momento em que o Espírito muda o seu coração, você voluntariamente se volta para Cristo em arrependimento e fé. É você quem faz isso. Não é Deus que faz isso por você. Não é o Espírito que faz isso por você. Não é o Filho que faz isso por você. O Pai, o Filho, o Espírito já operaram em você. Então você, sim, você, o osso seco, lembra? De há instantes atrás, você que não queria, não merecia, não podia, você se arrepende e crê. É por isso que o chamado do Evangelho chama ao arrependimento e à fé. E quando o Espírito se une à palavra pregada, o coração é transformado.
e o coração transformado se arrepende e crê. Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Verso 15 diz: e sendo batizada, ela fundou a primeira sociedade feminina de Filipos. Foi, porque imediatamente ela fez aquilo que só mulheres sabem fazer. Ela insistiu, dizendo assim: se vocês acham que eu realmente criei em Cristo, que eu agora sou crente, então vocês vão ficar hospedados em minha casa. E Lucas termina o texto dizendo: e nos constrangeu a isso. Só a mulher faz esse troço, né? É você dizendo: olha, não precisa, irmã, nós somos aqui muitos homens, minha casa tem espaço para todo mundo. Se vocês julgam que eu me converti agora e vocês me batizaram, então, por favor, vocês têm lugar para ficar hospedados. Vocês têm lugar para realizar esse encontro. E pronto, eles foram para lá. Ele não ia ficar discutindo, né? Paulo já tinha inimigos demais, não precisava arrumar um dentro da primeira igreja batista de Filipos. Não precisava disso. Mas foi o Senhor que abriu o coração dela para que ela atentasse. E a ideia aqui é que ela ouviu e creu. Você pode pregar o evangelho muitas vezes. Aquela pessoa a quem você está pregando, você pensa: já ouviu uma, já ouviu 10, já ouviu 100. Mas quando o Espírito Santo abriu o coração, ela vai crer na mensagem. Quinto, esse chamado não luta com a razão, com a vontade ou com as emoções humanas. Não existe luta. A irresistibilidade da expressão tradicional, graça irresistível, nada tem a ver com um embate de forças aonde as capacidades humanas são destruídas de forma irresistível. Não luta com a razão, com o intelecto, não luta com a vontade, com a volição humana, não luta com as emoções, com os sentimentos humanos. Não é isso que acontece. Jeremias 31, versos 33 e 34, a promessa da nova aliança já deixava isso claro. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Entendeu? Não vai ser ouvido, simplesmente ele vai lá e vai inscrever no coração. É o coração que é mudado. Quando esse coração de pedra vira um coração de carne, quando esse coração duro amolece, quando esse coração morto vive, com uma vida que antes não existia dentro dele, que é dada pelo Espírito quando a pregação do Evangelho chega aos ouvidos, o entendimento é ativado, o amor aparece a Deus, a vontade então corre para se arrepender e para crer. Porque na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Não se trata mais agora de alguns grupos terem uma porção específica do Espírito Santo. Todos vocês que aqui estão e que creram em Jesus, confiaram suas vidas a Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você tem pastores mestres para ensinar as Escrituras. Você não tem pastores mestres para interpretar para você e dizer: faça desse jeito porque eu estou falando. O Espírito está em você, você tem a obrigação, você tem o dever, você tem o privilégio, você tem a bênção de estudar a palavra de Deus, se aprofundar. E quando você tiver dificuldade, você tem pastores mestres para ajudar na caminhada. Mas é você que se aproxima de Deus, é você que entra no Santo dos Santos, é você que abre as Escrituras e dia a dia se instrui. Porque não precisa mais um ficar dependendo do outro nesse sentido. Todos me conhecerão. A lei foi inscrita no coração, impregnou a mente. Você entendeu? Graça irresistível. Não fique pensando em luta, em guerra. O coração foi mudado. O coração se predispõe por causa do poder de Deus. É esse poder que age em você, meu irmão. Pense bem nisso. Quando isso acontece, o velho homem que foi morto lá no Calvário passa a ser, essa morte do velho homem, essa morte da velha natureza pecaminosa passa a ser realidade na sua vida, no momento da sua conversão. Tem crente que parece estar lutando com o velho homem ainda.
Marido que não consegue tratar bem a esposa, porque está lutando com um velho homem que foi morto no momento em que o Espírito fez a chamada eficaz. Mulheres que têm dificuldade com o conceito de sujeição e com o ato de sujeição, porque estão impregnando a sua mente com a cultura que está aí fora, ao invés de olharem a graça, a bênção, a beleza, a sabedoria de como Deus faz as coisas. Homens que não amam sacrificialmente suas esposas, pais que não educam seus filhos, lembrando, há um velho homem no coração dessa criança que precisa se tornar isso, velho, morto. Pais e mulheres, homens e mulheres, pais e mães, que estão criando seus filhos como se eles fossem anjinhos. Como se eles não tivessem pecado, como se eles não tivessem sobre si condenação. Os filhos crescem na igreja, às vezes numa boa igreja, e daqui a pouco se afastam. Porque de alguma forma o pai, a mãe, os responsáveis, a igreja, continua carregando o cadáver do velho homem para lá e para cá. Para onde vai? Como se fosse um fardo. Ao invés de largar aquilo e dizer, não, isso não tem mais a ver comigo. Está morto. O processo é de santificação agora. Santificação é o meu habitat natural. Santificação eu fui feito para ela. Em Cristo Jesus. E o que deve nos chamar a atenção em todos esses textos que eu li é justamente uma coisa que passa despercebida por muita gente, a natureza de certeza, de efetividade. Não há nenhum traço de possibilidade, só traços de eficácia. Não é um é possível, é talvez consiga. Não, é eficácia, é efetividade. Quando o Espírito se une à pregação da palavra de Deus, o coração humano é transformado pelo Espírito Santo. É de dentro para fora, como os adolescentes estavam lendo aí, agora no seu estudo da escola dominical, no livro que estão estudando. Deus faz o trabalho de dentro para fora. É por isso que a chamada é interna, o coração muda, e aí começa a mudar tudo. É uma nova criação. Daqui a pouco a atitude e o comportamento se amoldarão a essa nova natureza que entrou ali vinda de fora, não de dentro dessa criação. Isso é o chamado eficaz. Ele não pode ser resistido porque o seu poder é eficaz. Não tem nada a ver com briga, com luta, como se Deus estivesse... O ser humano resiste ao chamado externo. Ele luta com o chamado externo. Às vezes ele vem, ele vai embora. Talvez ele volte depois para ouvir um pouco mais, ainda fique irritado, fique chateado, fique com raiva do irmão, com raiva do pastor, com raiva da igreja. Mas ele volta. Isso já aconteceu aqui. E ele volta, e ele volta, e ele volta. E um dia o Espírito chama, e quando o Espírito chama, pronto, ele vem. Isso nos leva ao caso de interpretação bíblica de Atos e Zacarias. Eu vou passar rapidamente por isso, apenas para que você saiba, não fique embolado se alguém apontar esse texto para você. Atos 7, no finalzinho do capítulo, você tem o final daquela grande defesa que o primeiro mártir da igreja cristã fez, Estevão. Então, Estevão, ele está ali naquela situação e ele fez um grande discurso. Ao final do discurso, ele diz assim, e ele foi corajoso, e ele também foi ousado demais, né? Ele se arriscou muito, pagou o preço por isso, mas ele deixou bem clara a mensagem. Ele diz assim, em Atos 7,51, homens teimosos, literalmente homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Depois disso, eles rangeram dentes, não aguentaram mais ouvir isso e mataram Estevão a pedradas. Por quê? Porque chamar de homens de dura serviço vem do mundo agrícola, tem a ver com aquele jumento, com aquele boi que o fazendeiro coloca a canga sobre ele e ele não quer aceitar aquilo, ele não aceita aquilo no pescoço. Desde Êxodo 33, verso 3 e o verso 5, desde lá Deus chama o seu povo de homens, de povo, de dura serviço, que significa o que está aí na sua tradução. Gente teimosa, homens teimosos. Não se deixam levar.
O problema aqui é que Estevão parece dizer que o Espírito Santo pode ser resistido, e o que nós estamos falando aqui é que quando o Espírito Santo age, não há nem briga, quanto mais resistência. O que Estevão está querendo dizer aqui? Zacarias 7 pode nos esclarecer nos versos 11 e 12. Lá o profeta registra o seguinte: porém eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Isso é o povo de Israel. Zacarias prega, o ministério dele é depois da volta do cativeiro babilônico. Ele está passando um pouco da história dos profetas vindo, os profetas falando, porém, o povo de Deus, porém, eles não quiseram atender, rebeldes me viraram as costas, taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que ele tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio grande ira do Senhor dos Exércitos. O que Zacarias está dizendo é que rejeitar o Espírito dentro desse momento é rejeitar a palavra do Espírito que vem pelo profeta. Os profetas foram enviados. Isaías não escreveu um livro e mandou para Israel. Ezequiel não fez isso, Jeremias não fez isso. Os livros foram escritos posteriormente, ou mais para o final da vida do profeta, ou aos pedaços, mas ele não foi enviando os livros como você tem aí. O Espírito Santo falava quando o profeta abria a boca e dizia: assim diz o Senhor. Portanto, quando Estevão faz referência à resistência ao Espírito Santo, ele está fazendo referência a essa resistência à pregação profética, que fica claro no versículo 52. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? E Zacarias faz referência aos profetas. O Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Lembra? Zacarias está depois do cativeiro, os profetas vieram antes do cativeiro em sua grande maioria. O povo rejeitou o Espírito, rejeitando a pregação do profeta. O povo rejeitou o chamado externo do Evangelho. É isso aqui, é isso que Estevão faz referência quando ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Ele joga lá para trás. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Não entenderam? Então, se alguém chegar por aí, porque esse é o único texto que poderia ser usado na Bíblia toda, em todo o Novo Testamento, para dizer: olha, dá para resistir ao Espírito Santo. Não. O Espírito Santo você não resiste, até porque ele nem briga com você, ele não se dá esse trabalho. Ele é nobre demais, elevado demais, majestoso demais. Ele dá a volta. Aquela fonte está jogando só podridão, só pecado, só sujeira, só rebelião, só incompreensão das coisas de Deus. Ele dá a volta, ele muda a fonte. E no momento que ele muda o coração, essa fonte começa a jorrar amor a Deus, compreensão das coisas de Deus, desejo de servir a Deus. Por último, então, quais as implicações disso? Algumas lições e umas 3 aplicações além da que eu já fiz ao longo da mensagem. Primeira lição: o poder da conversão é o mesmo poder para a santificação. Aliás, isso aqui é só uma introdução a essa parte, que eu quero lembrar você o que eu falei há pouco. O poder da conversão, o poder que converte você, é o mesmo poder que você tem para a santificação. Você não precisa ficar buscando outro não, tá? Não busque segunda bênção. Você quer jejuar para se aproximar de Deus? Excelente ideia. Excelente ideia. Nunca jejue para fazer trocas com Deus. Você quer jejuar porque está angustiado? Ótima ideia. Às vezes a gente já perde a fome já por causa de alguma situação e você se coloca diante de Deus. Você quer jejuar para se aproximar do Senhor, simplesmente ter uma vida de maior consagração? Faça isso. Só não faça isso se você for um estivador, se você for um pedreiro, ou mesmo se você trabalha muito com a sua mente. Então faça um jejum comendo coisas frugalmente, sabe? Ao invés de você sair com os colegas para o restaurante como faz todo dia, você vai levar lá uma frutinha qualquer e se colocar num canto, comer aquela fruta, tirar um tempo para oração, se você achar lugar. Você pode fazer isso até trabalhando.
Você pensava que crente batista reformado, bíblico, não jejuava? Só não faça isso como se você fosse ter algum poder a mais, algum ganho do lado de Deus a mais. Não é assim. O poder da conversão é o mesmo. O poder que cria a nova criação é o mesmo que fica à disposição do crente para viver a vida cristã. E esse poder não pode ser derrotado nem pelo pecado, nem pelo mundo, nem pelo diabo. Não pode. Por causa disso, 3 lições. Primeiro, o coração humano não pode ser mudado por reformas sociais, por educação, por cultura, por avanço científico. Entendeu? Se é o Espírito que faz essa chamada eficaz, se é o Espírito que opera com essa graça irresistível, e só isso muda o coração do osso seco. Não acredite em quem acha que o coração humano pode ser mudado por reformas sociais, educação, cultura, avanço científico e outras coisas. Não vai acontecer. Não, você não tem que ficar sem educação, você não tem que ficar sem ciência. Todas essas coisas podem ser muito boas, mas isso não vai mudar o coração humano. Você vai ter um monte de gente bem alimentada, bem educada, vivendo muito bem e indo para o inferno. Segundo, o coração humano não pode ser mudado pela nossa força de vontade, pelo nosso intelecto ou pelas nossas emoções, por mais fortes que sejam. Desista disso. Tem crente que tenta na força do braço. Não, eu perdi para esse pecado agora, eu vou vencer da próxima vez, vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, vou fazer... Você tem que vir de volta ao Senhor com as mãos estendidas, como um mendigo, mãos vazias. Dependendo do Senhor, eu preciso reavivar, eu preciso rever, eu preciso renovar. Note, você não está fazendo nada de novo, não. Você está renovando, você está revendo aquilo que você já tem, aquilo que você já recebeu. Talvez Deus esteja chamando você a uma renovação do pacto com Ele, o que significa uma aproximação de Deus, confissão de pecados. Senhor, eu tenho enfraquecido. Ao invés de dar ouvido à Tua palavra, estou dando ouvido a outras coisas. Ao invés de dar tempo para a Tua palavra, estou dando tempo para outras coisas. Damos mais tempo para o entretenimento do que para as Escrituras, para a oração, para a reunião da igreja, e depois nos vemos afastados. O que você esperava? Você não ora, você não lê a Bíblia, seu filho não vê você fazer isso. Quando chega na adolescência, ele começa a querer ir embora de casa. Ou então você faz tudo isso, mas você quer sentá-lo ali e obrigá-lo, ao invés de convidá-lo a viver a vida que você está vivendo com Deus. Porque quando você vive sua vida com Deus, os outros começam a se interessar, principalmente os que estão dentro da sua casa começam a se interessar por essa vida. Meu pai é sério, meu pai é um crente sério, minha mãe é uma crente séria. A criança pode nem saber articular isso, mas ela vai ver que tem alguma coisa naquela mulher, naquele homem, algo sério. Ali tem o coração de alguém que entendeu que por vontade própria, simplesmente, por força de vontade, não consegue mudar o próprio coração. E por isso se rende ao Senhor, tem prazer em dizer, Senhor, eu estou rendido aos teus pés aqui. Que momento precioso nossa igreja tem a cada culto, quando você pode confessar os pecados junto com seus irmãos, em silente oração, e depois ser conduzido numa oração como fomos hoje. E você pode dizer, Senhor, eu estou aqui de novo. Você começa a fazer isso, seus filhos começam a vir atrás de você. Quando você faz isso com todo o coração. Uma última lição, o coração humano só pode ser mudado por aquilo que Jonathan Edwards chamou de uma fonte divina e sobrenatural. Só isso muda o coração humano. Tem que vir de Deus, tem que vir de fora da criação. Não tem nada nessa criação que vai fazer isso. Nem em mim, nem em você, nem em ninguém. Nenhum poder, coisa alguma, que pertence a essa criação aqui, pode mudar o coração humano. Tem que ser uma fonte divina e sobrenatural. E há 3 coisas, como uma aplicação final, que eu quero dar, que surgem do fato de que Deus nos chama. O texto que nós lemos, ele diz, naquela sequência, e os versos que eu quero apenas são os versos 29 e 30. Eu li o contexto para você ver como a sabedoria de Deus. O Espírito Santo ajuda você até a orar. Nós sabemos orar como convém, mas o Espírito sabe. Deixe-se guiar pelo Espírito. Como, pastor? Como é que eu faço isso? Tem que buscar o Espírito? Tem. Busca o Espírito Santo aqui na palavra de Deus. Não é buscar o Espírito Santo em algum ritual de magia branca na igreja. Não é em algum ritual gospel, em alguma invencionice. Busca aqui.
Paulo em Efésios diz que nós devemos nos deixar encher do Espírito, não é assim? Sede cheios do Espírito. O mesmo texto em Colossenses diz: habite a palavra de Cristo ricamente em vocês. Pega lá, você vai ver que é tudo igual, só que no começo, num texto, Paulo aponta a função do Espírito, no outro ele aponta a função da palavra do Espírito. O Espírito guia você nas suas orações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas contribuem para o conforto. Homens e mulheres de Deus ao longo da história têm dado sua vida, seu tempo, inclusive seu tempo de descanso, seu tempo de conforto, para Deus. Mas todas as coisas vão contribuir para o bem. E ele aí diz, por que essas coisas acontecem assim? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, você já viu sobre isso na eleição, você sabe que não tem nada a ver com conhecer que a pessoa ia crer. Não, aqui não diz que Deus conheceu a fé, Deus diz que conheceu a pessoa. Sabemos, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Deus conhece pessoas, Deus conhece gente, Deus conheceu você. Ele chama você pelo nome desde a eternidade. O que ele fez com Adão, ele faz com você. O que ele fez ao longo do tempo, ele faz comigo, ele faz com você. Deus tem o seu nome nos lábios dele. E aqueles que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. Para serem iguais ao filho, como da família do filho, a fim de que o filho, continua o texto, seja o primogênito. O que tem que acontecer ao unigênito para que ele se torne o primogênito? Irmãos, quando você é predestinado, não é do inferno para o céu apenas. É para ser conforme a imagem do filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí pega aquilo que os americanos passaram a chamar há muitos séculos já, há muito tempo já, de a corrente dourada. Porque é realmente uma corrente dourada. É beleza, é poder, é brilho de glória. Aqueles que ele predestinou, a esse também chamou. É o chamado interno do Evangelho. Paulo não está falando aqui de possibilidades, Paulo está falando de eficácia. A esses ele também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando foi isso? Na mente de Deus isso já aconteceu, irmão. Eles fizeram aos egípcios e aos reis que estavam do outro lado do Jordão, não houve mais força em nós. Todo mundo aqui dentro derreteu. Nós estamos aqui só esperando chegar o dia em que a gente vai ser completamente destruído. Eu imagino aqueles dois espias um olhando para o outro, cara, nós passamos 40 anos no deserto com medo de vir aqui. Rodamos 40 anos no deserto, enquanto eles estão aqui com medo da gente. Nós estamos aqui rodando lá, por quê? Porque não cremos, porque não confiamos. A tua glorificação, como a tua justificação, como o teu chamado, como a predestinação, na mente de Deus elas aconteceram na eternidade, Deus as efetivou na história, está fazendo na sua vida agora. Resta para você a glorificação. Era para a gente cantar de alegria. Segurança, ousadia e louvor é sempre o final dessa linha. Ou eu deveria dizer, é o que acontece aqui enquanto vamos nos aproximando do final dessa linha. Segurança, o Espírito que operou em você essa mudança, dá segurança. Diz o Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Como é que a gente gosta de trocar as palavras de Jesus? Eu me lembro que um garoto estava ouvindo dois teólogos conversarem, dizendo, Jesus queria dizer isso, não, queria dizer aquilo. Jesus, não, ele queria falar isso, não, ele queria falar aquilo outro e tal. Aí o garotinho, porque tem que ser um garotinho, né? Não podia ser outro, tem que ser sempre um negócio assim, né? Ele virou para os dois e falou, escuta, se Jesus não disse o que, não queria dizer o que disse, por que ele não disse o que ele queria dizer? Entendeu? Esse é o efeito, aí você ri e tal. Assim.
O que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Segurança, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, 2 pontos, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha só. João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Paulo, por causa disso, tem ousadia. Em 2 Coríntios 3, ele diz, tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Ele tinha acabado de falar que o ministério da lei passou, o ministério do Espírito é outro. O Espírito que chama, o Espírito que aplica a obra do Pai e do Filho, o Espírito que faz o chamado eficaz. Ele diz, nós temos muita ousadia. Ele vai terminar aquele capítulo dizendo, ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Senhor, o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, ele tinha falado de Moisés cobria o rosto, lembra? Ele subia, quando ele descia, ele vinha com aquele rosto. Agora você imaginou isso? Vinha Moisés, o rosto brilhando. A gente, eu e você estaríamos lá e faríamos exatamente a mesma coisa. Uau, gente, olha, o rosto de Moisés brilhando, ele estava com Deus, é tudo verdade. Está diminuindo. Ué, está passando, está indo embora, ele está voltando ao normal. Acho que é preciso um novo ritual, uma nova subida, alguma coisa assim. Aí o que Moisés faz? Não, eles forem se ligar nisso, é essa a ideia que eles vão ter de Deus. Então Moisés colocava um véu para que aquela glória que vai passando, que desvanece, não captasse os corações dos filhos de Israel. Paulo diz, não, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Entendeu? A glória dessa aliança não passa, não tem como. E não é interessante que a glória dessa aliança dentro de você, está na sua vida, está no modo como você age, como você vive, como você espalha Cristo, aonde você estiver? Irmão, você que é o brilho de Cristo, o brilho da glória de Cristo. Não tem mais véu para colocar, não. Eu estou aqui. É assim, na nossa imperfeição. Sim, na nossa imperfeição, nas nossas dúvidas, Deus faz a glória da nova aliança brilhar de uma forma que pessoas são atraídas para o Evangelho. Por isso, ousadia. E por último, olha só o que esse amor determinado nosso Deus faz. Louvor. Efésios 1. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Significa, ele resolve fazer, ele vai fazer e ninguém vai desfazer. E nós fomos predestinados de acordo com isso, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E ele ainda diz, o Espírito é o penhor da nossa herança, é a prova do resgate da herança, até o resgate da sua prosperidade em louvor de sua glória. É interessante que quando essas doutrinas estão em vista nas Escrituras, como em Romanos, capítulo 9 ao 11, ou em Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, os apóstolos tendem a terminar tudo com uma grande explosão de louvor. Eles não ficam discutindo a soberania de Deus na salvação, eles não ficam discutindo que Deus tem que me explicar tudo que Ele faz, senão eu não acredito. Eles não ficam discutindo a nossa capacidade, pretensa capacidade de compreender tudo que Deus faz, todos os seus mistérios. Eles preferem crer no que está escrito e glorificar a Deus. Louvar a Deus, adorar a Deus e continuar proclamando a mensagem do Senhor. Que Deus nos abençoe. E que você fique seguro, aquilo que agiu em você continua agindo e não tem como isso ser alterado. Você foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Você foi eleito e predestinado para a santificação do Espírito e fé na verdade. E aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Os que Ele chamou, justificou. Os que justificou, Ele glorificou. Vamos ficar de pé. Louvamos-te, Senhor, pela bênção da Tua palavra e porque a graça que agiu em nosso coração não pode ser desafiada,
não pode ser quebrada, não pode ser vencida por nenhuma força, nem nos céus, nem na terra. Estamos seguros, Senhor, porque o início da nossa vida cristã foi estabelecido pela atuação poderosa do Espírito mediante o Evangelho. Concede que cada homem, cada mulher aqui, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada um de nós, Senhor, e cada um que estiver ao alcance da nossa voz, concede que nós confiemos na Tua palavra, Senhor Deus, e comecemos a viver grandes coisas para o Senhor. Porque o mundo e os seus desafios à nossa volta, o diabo com os seus ataques e o nosso próprio pecado, estão sempre querendo nos oprimir. Ajuda-nos a reagir, confiados não em nós mesmos, mas no chamamento de que fomos alvo quando o Senhor nos chamou à vida, quando estávamos mortos, para que derrotemos os nossos inimigos e tragamos ainda os Teus eleitos à fé, pela pregação do Evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém.